A paz do Senhor Jesus Cristo para todos meus irmãos do canal. Vamos à palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salve a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito em letras gregas, romanas e hebraico: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salve a ti mesmo e a nós também. Respondeu, porém, o outro. Deixa eu parar um pouquinho aqui para a gente falar aqui desse outro cidadão aqui. Quando você olha para o cenário, você vai duvidar de Deus, né? Porque o cenário, ele vem para fazer a gente duvidar de Deus. As situações que se levantam, tu pode perceber aí. Isso Deus está botando no meu coração aqui agora. Tu pode ver todos os cenários que acontecem, no fundo, ele faz a gente duvidar de Deus. Se tu não tiver firmado mesmo, você duvida que Deus está no controle. Duvida sim. Ontem, eu vi uma cena que fez várias pessoas duvidarem de Deus, se Deus está no controle mesmo. Né? Aquele acontecimento lá em Petrópolis, de um ônibus, 2 ônibus que estavam, a água estava assim na roda, foi subindo, o pessoal não saía do ônibus, né, com medo, e daqui a pouco uma barreira desaba. E aquela barreira, ela se transforma em um tsunami, meu irmão. Engoliu o ônibus, matou as pessoas todas. Depois os ônibus apareceram, parecia que os ônibus levaram uma surra, parece que os ônibus passaram dentro de uma prensa. Cenário para quê? Para fazer você duvidar que Deus está no controle. Mas como é que pode? Se Deus está no controle, por que Ele não salvou aquelas pessoas? Por que Ele não salvou as pessoas que estavam orando dentro de casa? Aí você começa a pensar nessas coisas, você começa até com uma certa razão natural das coisas natural, pensar que Deus não vai resolver nada. Então o cenário, ele vem para fazer a gente duvidar de Deus. Está aqui, ó.
o Senhor Jesus amarrado no lado de 2 salteadores, todo mundo zombando, a multidão olhando, espantada com aquilo, porque todo mundo estava fazendo fé, né? A maioria estava fazendo fé no Senhor Jesus, que era o Salvador, e está vendo o Senhor Jesus amarrado ali. O que tu acha que estava passando na cabeça daquelas pessoas que eram discípulos do Senhor Jesus, que estava cheio de discípulos por ali, tudo escondido, vendo, né? As mulheres, todo mundo que andava com o Senhor Jesus, estava falando, acabou para a gente. Tanto é que está escrito na Bíblia que tinha 2 dos discípulos do Senhor Jesus já indo embora, desistiram de tudo. Né? Lá em Lucas 25 você vê, eles estavam desistindo de tudo. E o Senhor Jesus se apresentou no lado deles, eles não estavam nem sabendo. Começou um diálogo com eles. Então, o cenário é para acabar com a nossa fé, para acabar com a nossa confiança. O diabo fica na nossa cabeça o dia todo, falando. Isso não é bem assim não. Mar Vermelho não abre mais. Paralítico não anda mais. Tu está animadinho com aquela passagem que você vê lá em Atos 3, que Pedro levantou um paralítico no nome do Senhor Jesus? Tu está acreditando mesmo que isso acontece hoje? Aí tu começa, aí sim, aí é a hora de que você é desafiado para quem que você está olhando. Eu acho que não acontece mais mesmo não, hein? Eu acho que era só naquela época. Que nada, tu tem que se levantar, em nome de Jesus, diabo, tu está repreendido. Tu está repreendido, não estou te vendo, não estou te ouvindo, eu estou olhando para Deus, para a palavra de Deus. Tu nunca pode fazer que nem Eva fez, dar ouvido para ele. Ele fez Eva duvidar de Deus. Ele ainda chamou Deus de mentiroso na frente de Eva e Eva não fez nada. E tu acha que isso é verdade mesmo? Ele não está querendo que vocês descobrem a verdade, olha só. E Eva foi e comeu da fruta, que não podia comer, o fruto daquela árvore. Isso não é bem assim, não. Eva deu ouvido para ele, foi destruída. Foi destruída ela e Adão, foram expulsos do paraíso. Então aqui, quando esses 2 salteadores, aqui vamos para o 40 logo, para a gente encerrar. Aqui, um duvidou. Se você é Deus, se você é o Filho de Deus, salve-te a ti mesmo e a nós também. O Senhor Jesus não responde nada. O Senhor Jesus fazia até questão de confundir o povo mais ainda. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele gosta de águia. Ele quer fazer renascer uma águia dentro da gente. E como é que você vai conseguir reativar essa águia? Aqui, na palavra dele, ele vai te ensinar, ele vai te dar coisas extraordinárias. As mesmas coisas que o Senhor Jesus me ensina aqui na palavra, ele vai ensinar você também, porque é promessa de Deus. Jeremias 48, 6. Desde agora te faço ouvir coisa que tu nunca conheceste, para que tu não disseste que já sabia. Vai te ensinar coisas extraordinárias, que as pessoas vão ficar de boca aberta quando você abrir a sua boca para falar alguma coisa a respeito de Deus. Aí ele falou assim, olha o que o outro falou. Respondeu, porém, o outro. Repreendia ele dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. A primeira coisa que eu aprendo com ele, ou ele tem uma visão de águia. Por quê? Porque ele reconheceu o Senhor Jesus como Deus. Está aqui, está aqui no texto, no 40.
Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem estando, né? Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Ó. Ele falou assim: é uma honra a gente estar aqui do lado de Deus. Tu já tinha que estar satisfeito só com isso. Aí ele continua: e na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse-lhe ao Senhor Jesus. Ele já mexeu com o Senhor Jesus com essa declaração. Aqui no 40, ele já mexe com o Senhor Jesus. Você tem que aprender a mexer com Deus. Sabe quando é que você mexe com Deus? Quando você despreza um banquete importante deste mundo e vai comer legumes com Deus. Quando você faz que nem Daniel fez, você mexe com Deus. Como que nós podemos fazer isso hoje? É quando apresentar para a gente lá um clássico, lá ó, vai jogar o tal de Flamengo e o tal de Fluminense. Eu não quero esse banquete não, eu quero escutar aqui um vídeo aqui, ó, e deixar aquilo de lado. Mas a maioria corre para lá para o banquete lá do mundo, corre para o banquete de Nabucodonosor. Aí, ó, Deus vai deixando você embora. Mas quando você corre para Deus, aí já era. Deus vai te levantar. Deus vai te colocar em posições boas. Deus não vai deixar a sua história terminar do jeito que está. Então ele vai e fala para o Senhor Jesus assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Já reconheceu o Senhor Jesus como Deus, como Salvador. Olha só que coisa extraordinária, meu amigo. E você ainda fica nesse chove e não molha aí, não sabe se fica, de que lado você vai ficar. Aqui, esse homem aqui, ó, vendo o Senhor Jesus crucificado, acreditou nele, chamou ele de Deus. E Jesus, ele mexeu com Jesus de tal maneira que o Senhor Jesus falou assim, ó: hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. É uma escolha certa, meu irmão. Escolhe o Senhor Jesus. Entra na arca com o Senhor Jesus. Ele está batendo na porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Diga não às coisas deste mundo e diga sim às coisas de Deus. Colossenses capítulo 3 diz assim: olhai e pensai nas coisas que são lá do alto e não somente nas coisas que são aqui da terra, porque as coisas que são aqui da terra vão se acabar. Deus está dando sinal para a gente de tudo quanto é lado, para a gente ficar esperto, que ele vai pegar esse mundo distraído. Viu agora o que aconteceu lá? Até falei a respeito disso aí mais na frente. O que aconteceu lá em Petrópolis? De repente, uma nuvem parou no meio da cidade, foi no meio da cidade, no centro. Só ali que choveu. Eles não falam isso, mas só choveu ali no meio. Pessoas lá de Petrópolis que moram perto disseram que no lugar onde elas moram, o céu estava estrelado. A minha tia de criação falou isso. Eles moram um pouquinho mais, tipo assim, meia hora mais para dentro.
num sítio, e a gente preocupado com ela, ligamos para saber, minha irmã de criação fez contato, que eu perguntei por elas, e a minha irmã mandou uma mensagem dizendo: a tia Hilda está bem, disse que lá o céu estava todo estrelado, tudo bonito, não passou chuva nenhuma. Então, só lá no centro de que choveu, isso é um aviso de Deus. Mas as pessoas não acordam. Então, meu amigo, os sinais estão vindo de tudo quanto é canto, para a gente poder ficar alerta, para a gente buscar mais a Deus, para a gente buscar as coisas lá do alto e não só essas coisas aqui da terra, porque nós vamos precisar das coisas lá do alto. Buscai as coisas que são do alto, para você estar seguro. Foi o que Noé fez, por isso que ele ficou seguro durante 140, 150 dias dentro de uma arca. Ele, sua família e um casal de cada espécie de animal. E a arca da agora, quem? Quem que é essa arca? A arca é o Senhor Jesus. Essa é a arca da vez agora. Entra nessa arca enquanto você tem tempo. Aceita hoje o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador enquanto você tem tempo. Não dê ouvido ao diabo. O diabo vai falar que é assim, não, todo o caminho leva a Deus, isso é fanatismo. Não dê ouvido a ele, não. Porque ele sabe que ele já está derrotado, ele não tem salvação para ele. Ele já está condenado já. Então ele vai sempre falar para você, vai tentar levar você junto com ele. Dizendo para você, ó, não é bem assim não, isso não é bem assim não, né? Isso é loucura, isso é coisa de doido, não tem o que fazer. Quem que você vai dar ouvido? Para o diabo ou para Deus? Porque está escrito aqui ou porque o inimigo está falando? O Senhor Jesus está falando, em meu nome expulsarão demônio, colocarão a mão sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Aí o diabo vem e fala, isso não é bem assim, você não consegue fazer isso, você não tem unção, você é pecador. Mas a palavra está dizendo, eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inferno, e nada vos fará danos algum. Se levanta agora em oração, coloca a mão no seu corpo e repreende todo o mal. Vamos fazer uma oração aqui da fé aqui agora e vamos encerrar aqui o vídeo. Antes eu quero te falar um negócio. Procura uma igreja evangélica onde está pregando a palavra de Deus com seriedade e aceita o Senhor Jesus Cristo. Se você é afastado, reativa o seu voto com o Senhor Jesus e se renova e volta novamente enquanto tem tempo. Vamos orar aqui em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu estou aqui em oração, meu Pai, com essas pessoas que estão me acompanhando aqui. Tem pessoas que estão em estado de depressão, tem pessoas que estão perdidas sem saber o que fazer no meio desse cenário, mas agora elas vão acordar agora, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai acordar essas pessoas, meu Deus. O diabo está dizendo para a gente que não adianta a gente falar com o Senhor, que o Senhor não vai socorrer a gente. O diabo está falando que não adianta a gente orar, que o Senhor não vai ouvir. O diabo está falando que não adianta a gente ler a Bíblia, que isso aqui era só antigamente, não é agora. Mas eu digo para o diabo, você está errado, você está perdido, porque nós estamos certos, nós estamos olhando para o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, entra agora com providência, Senhor, de curas, Senhor, em vidas dentro dessas casas que estão agora, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, cura as pessoas, sara as pessoas, meu Pai do céu. Traga providência para as pessoas que estão precisando, meu Deus. Em
nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Desde agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos às orações deste lugar. Então, meu Deus, honra a minha fé, Senhor. Entra dentro dessas residências agora, meu Pai, e cura pessoas, Senhor, que estão em estado de depressão, que estão com doença, Senhor, de coração, com doença, Senhor, de perturbação mental, meu Pai do céu, que estão com dificuldade financeira dentro da casa, que estão em estado de depressão, com medo, assim, sem esperança, sem confiança mais em nada. Mas o Senhor vai renovar essas pessoas hoje, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado por este canal. Obrigado por cada uma pessoa que está assistindo este canal. Muito obrigado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. E não tenha medo de nada. Tenha fé no Senhor Jesus, que Ele vai resolver a tua situação. Até a próxima, se Deus assim permitir.